Olá, vamos trabalhar mais um ponto da administração pública. Agora nós vamos trabalhar os servidores públicos militares dos estados, DF e territórios. Lembra que a administração pública, ela corresponde ao capítulo 7 do título 3 da Constituição. O título 3 da Constituição é aquele que fala da organização do Estado, a organização político-administrativa. Então, geralmente, quando a gente fala de organização do Estado, a gente só pensa lá nas competências da União, competência do Estado, município, DF, no máximo até intervenção federal. Mas, na verdade, ainda tem mais coisa dentro do capítulo 3 da Constituição, né? Dentro da organização político-administrativa, que é a parte da administração pública. E aí, o que eu fiz com você? Eu separei, né? Eu dividi essa aula sobre a administração pública, que corresponde, repito, ao capítulo 7 do título 3 da Constituição, repetindo, capítulo 7 do título 3 da Constituição, eu dividi esse capítulo 7 por tema, né? Por sessões. Na verdade, eu dividi por sessões, por temas, e o tema da nossa aula de agora é justamente o servidor público militar. Porque a gente já estudou o servidor público, mas aquele servidor público que a gente estudou foi o servidor público civil. Agora a gente vai estudar o servidor público militar, que corresponde, deixa eu abrir aqui para você, que corresponde ao artigo 52, militar estadual, inclusive, tá? Porque o militar federal, ele está lá na parte da defesa do Estado e das instituições democráticas, está lá junto com o Estado de Defesa, Estado de Sítio, Estado de Defesa, Estado de Sítio, Forças Armadas, que é o servidor público militar, e Segurança Pública, tá? Então, aqui a gente vai ver só esse artigo, é pequeno esse bloco de aula. Vamos lá. O artigo 42 diz o seguinte: os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, tá? Instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, todos os militares, eles são organizados com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados, do Distrito Federal e territórios. Lembrando que território é a autarquia administrativa, né, a autarquia da União. Não existe nenhum território hoje, porque os territórios federais que existiram foram extintos, mas não há proibição de criação de território. A qualquer momento pode ser criado um novo território, tá bom? Só para a gente reforçar, essas polícias aqui, certo? Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares, certo? Lá no artigo 144 da Constituição, esses órgãos aqui são órgãos da segurança pública, tá? Junto lá com a lista taxativa, com o rol taxativo dos órgãos da segurança pública do artigo 144. E tem mais. As polícias militares e o Corpo de Bombeiros Militares, PM Bombeiro, são forças auxiliares e reserva do Exército, do EB, do Exército Brasileiro, ok? Então, relendo aqui o caput do 42, os membros das polícias militares e Corpo de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados, do DF e dos territórios. Veja que aqui a gente não estuda os militares das Forças Armadas, né? Os militares federais, tá? A seção, olha, fala dos servidores públicos militares dos estados, DF e territórios, tá? Então, vamos lá. Parágrafo 1º. Aplicam-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º, só para a gente relembrar aqui. O artigo 14, parágrafo 8º, é aquele que fala das inelegibilidades dos militares. Militar da ativa não pode
concorrer a cargo público eletivo. A Constituição de 88 veda a concomitância da atividade política com a atividade militar. Então, o militar da ativa que quer concorrer a cargo eletivo, ele tem que se afastar da corporação. Se ele tiver menos de 10 anos, ele se afasta definitivamente para se filiar ao partido político, registrar a candidatura, concorrer. Ganhando ou perdendo, ele não volta mais para a corporação. Se ele tem mais de 10 anos, e 10 anos cravadinho no dia é mais de 10 anos, o que vai acontecer? Ele vai se afastar temporariamente, ele pede uma licença, concorre ao cargo eletivo, se ele ganha, no ato da diplomação ele vai para a inatividade, se ele perde, ele se desvincula do partido e volta para a corporação. Está lá no artigo 14, parágrafo 8º, se for conteúdo do seu edital, é bom que você dê uma voltinha lá e releia, se você não lembra, tá? Aí vamos lá, aplica-se as disposições do artigo 14, parágrafo 8º, do artigo 40, parágrafo 9º. O artigo 40, parágrafo 9º, é aquele que fala do tempo de contribuição e do tempo de serviço. O tempo de contribuição é contado para a aposentadoria e o tempo de serviço é contado para a disponibilidade. O 40 fala do servidor público civil, mas essa regra também vale para o servidor público militar. Tempo de contribuição, aposentadoria, e o tempo, porque a contribuição, dinheiro, e o tempo de serviço serve para disponibilidade, tá? Quando ele fica em disponibilidade. O 142 é o que fala das Forças Armadas, ok? Aí, o 142, parágrafo 2º, é aquele que diz que não cabe habeas corpus para o militar. Eu já trabalhei isso em remédios constitucionais. Não cabe habeas corpus para o militar. Então, se o militar é preso por indisciplina militar, que não é um crime, ou por uma autoridade superior hierárquica, não é? Porque, afinal de contas, ele é sujeito às regras, né, de hierarquia e disciplina. Se ele é preso por uma autoridade superior hierárquica, né, hierarquicamente superior, que não é um juiz, a gente não considera que essa prisão é ilegal, tá? Porque a prisão tem que ser em flagrante delito ou por ordem judicial para os civis. Para os militares não se aplica essa regra. Então, por isso que a gente diz que não cabe, o parágrafo 2º do artigo 142 diz que não cabe habeas corpus para o militar. Mas a jurisprudência é pacífica em dizer que, caso a penalidade de privação da liberdade exceda a lei, viole a lei, ou a autoridade coatora seja incompetente, cabe sim habeas corpus. Não cabe habeas corpus para o militar para julgar o mérito da prisão, mas cabe quando aquela prisão é ilegal, ou seja, ilegal quer dizer que está violando a previsão da lei da legislação militar, ou quando a autoridade é incompetente. Sendo a autoridade incompetente, provavelmente também a gente vai classificar como prisão ilegal, porque a autoridade só vai ser competente se estiver prevista na norma, tá bom? O parágrafo 3º, ele tem vários incisos, ele vai falar que os militares, as Forças Armadas, são denominados militares, enfim, vão ser sujeitos a determinadas regras, tá? E aí cabe também aos militares estaduais, tá? Vou reler aqui. Aplicam-se aos militares dos estados, do DF e dos territórios, além do que vier ser fixado em lei, as disposições do 14, parágrafo 8º, do 40, parágrafo 9º, do 142, parágrafo 2º e 3º, já falei desses, né? Cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do 142, parágrafo 3º, inciso 10. O inciso 10 vai falar, o parágrafo 3º, tem vários incisos, ele vai falar várias regras sobre os militares. O 10, ele vai falar sobre regras de... como é que eu coloco aqui? Normas sobre ingresso na carreira, né? Ingresso, estabilidade militar, tudo específico, tá? Direitos, deveres, tem um monte de coisa lá, tá? Deveres, enfim,
as regras sobre transferência de militares, etc. Então, vamos lá, vamos reler o parágrafo primeiro de novo. Aplicam-se aos militares dos estados, DF e território, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 4º, tá, que fala de inelegibilidade, artigo 40, parágrafo 9º, que fala sobre tempo de serviço e tempo de contribuição, 142, parágrafo 2º, que fala sobre habeas corpus para o militar, que é vedado, né? Parágrafo 3º, que fala sobre várias regras dos militares, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do 142, parágrafo 3º, ou seja, cabendo à lei estadual específica dispor sobre normas de ingresso na PM, no Corpo de Bombeiros, estabilidade da PM e do Corpo de Bombeiros, direitos e deveres dos PMs e dos bombeiros, tá? Tudo lei estadual específica, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Tudo bem? Aí vamos lá, parágrafo 2º. Aos pensionistas dos militares dos estados, DF e territórios, aplicam-se no que for fixado em lei respectiva do respectivo ente estatal. Então, as pensionistas, né, filhos e viúvas e viúvos, porque tem militar mulher também, que morrendo deixa um viúvo, né, se ela for casada com alguém do sexo oposto, a gente vai ter as regras específicas da pensão por lei específica estadual. E o parágrafo 3º, para fechar, porque servidor público militar estadual e distrital é só esse artigo mesmo, o parágrafo 3º diz o seguinte: aplica-se aos militares dos estados, DF e territórios, o disposto do artigo 37, inciso 16. Essa aqui é a regra sobre acumulação de cargos. A regra é não acumular cargos, mas pode 2 de professor, 1 de técnico ou científico e outro de professor, e 2 de profissionais da saúde com profissão regulamentada. Então, aplica-se aos militares dos estados, do DF e dos territórios, o disposto do 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar. Então, na hora que porque a regra é não acumular. Essas que eu citei aqui são as exceções. Na hora que tiver choque entre os dois cargos que não podem ser acumulados, a prevalência é da atividade militar. Ok? Aí, meu amigo, aí, minha amiga, eu fecho com você, certo? Eu fecho com você a nossa aula sobre servidores militares dos estados, DF e território, e você já clica, que tem uma última parte, administração pública, a última parte é o próximo ponto, tá bom? Clica aí, ou então, se você já quiser ir direto treinar as questões, clica no vídeo das questões, tá bom? Tchau, tchau.